Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Liros, eu sou DJ, eu sou assistente social e estou como coordenadora geral da ADE. A ADE é uma instituição de direitos humanos de Florianópolis que acolhe vítimas de violência. Nós estamos acolhendo em torno de 70 casos de violência por mês. E esses casos, eles passam por uma triagem com atendimento psicológico, social e jurídico, totalmente de forma gratuita. A ADE ela existe pela colaboração nossa, que somos os responsáveis pela instituição, e de algumas pessoas que conseguem colaborar. Então, a ADE, ela resolveu, na minha gestão de 2015, não ficar presa mais aos editais governamentais. A gente criou um projeto, que seria um projeto de economia solidária, em que a gente colocaria a população LGBT em situação de vulnerabilidade social a estar atuando no projeto e conseguindo, através dele, auxiliar na manutenção da instituição e na manutenção e na reprodução da vida dessas pessoas. Ele deu tão certo que no primeiro ano a gente conseguiu juntar R$8.000. Só que, a partir da minha gestão, começou a chegar muitas denúncias no Ministério Público. E uma delas falava que eu e outra coordenadora geral da instituição estávamos fazendo desvio de dinheiro. Foi então que o Ministério Público me chamou para uma conversa e nele ele pediu que a gente tivesse um contador. Só que o contador, ele nos cobrou um valor muito alto para fazer. E a ADE não tinha esse dinheiro. Então eu reuni todas as pessoas que participavam do projeto. Eu contei o que estavam acontecendo e as pessoas de forma voluntária resolveram doar o dinheiro delas e a gente rapou a conta do projeto de economia solidária para poder pagar o contador e assim a gente continuar mantendo a instituição. Quando a gente fez isso, a gente deu um passo grandioso para trás. Porque as pessoas que trabalharam no projeto durante muito tempo acabaram ficando sem receber. E elas tiveram que desistir de estarem aqui conosco, porque elas não tinham mais como produzir, porque a gente não tinha mais nem dinheiro para comprar a matéria-prima. Quem me conhece sabe que não utilizaria nenhum recurso da instituição para benefício próprio. Inclusive, eu gasto dinheiro meu particular para a manutenção da instituição. Em diversos casos, eu acabei tirando do meu bolso para não deixar a pessoa na rua, para enviar um corpo para uma outra cidade, que nem o município de Florianópolis e nem o município de São José queriam assumir a bronca, eu assumi, porque eu fiquei imaginando que se fosse a minha mãe, ela gostaria de saber que era eu. Eu tive a ajuda de muitas amigas que me ajudaram nesse período. Eu banquei do próprio bolso metade dos ingressos das meninas trans que foram ao cinema. Isso era em torno de 70 ingressos, eu paguei 35 deles, para que as meninas trans fossem ao cinema assistir o filme da garota dinamarquesa. Eu cheguei a pagar aluguel por um período para que uma pessoa não ficasse na rua. Eu cheguei a pagar uma estadia de hotel para que a pessoa também não dormisse na rua. Eu cheguei a levar gente para dentro da minha casa, porque eu não queria que as pessoas ficassem na rua. Todas essas estavam sendo expulsas de casa por causa da questão da orientação sexual ou identidade de gênero. Eu cheguei a dar comida quando precisou. Para vocês terem uma ideia, eu ia a pé da minha casa, que eu moro perto da penitenciária, da agronômica, e vinha até o centro a pé, ida e volta, dia após dia, fazia chuva, fazia sol, porque eu não tinha mais o benefício de poder pegar um ônibus, porque havia ficado muito caro para mim e para as pessoas que me ajudavam e vinham comigo. No ano de 2017, eu acabei ficando 6 meses de cama, por consequência de toda essa sobrecarga. O espaço que a gente ocupa aqui na DE, ele é cedido pelo Estado, mas eles pedem que a gente pague o condomínio. Esse condomínio, que era de R$300, hoje ele está em torno de R$900. E a instituição ela não tem condições de pagar esse valor. Então a gente está aqui com uma ordem de despejo. E essa ordem de despejo, ela nos dá 15 dias
para que a gente saia da instituição. Mas aí se pergunta, né? Como assim sair dos editais se é a única fonte de renda que tem da instituição? Na verdade, a gente tem, acionados pelo próprio Ministério Público, 2 grandes dívidas por causa de uma prestação de contas. E a gente está com valores bem altos, em que estão pedindo que a gente devolva esse valor, né? E esse valor, ele é referente a projetos anteriores à minha gestão. Esses 2 valores aqui. Há uma questão que é muito positiva. Quando eu estive no Ministério Público e eu fiz a minha defesa e eu contei para eles como era o procedimento da instituição, quem eram as pessoas, e eu apresentei a documentação e a boa vontade, eles resolveram dividir esse processo em 3. Eu queria responder de 2010 até agora, não respondo mais por todo esse período, só vou responder pela minha gestão. Ou seja, as outras pessoas que estiveram nas coordenações, elas vão ser chamadas e elas vão ter que fazer o levante dessa documentação, assim como nós fizemos. Então, aquele valor inicial que iria para o contador fazer a prestação de contas de 2010 até agora, não vai mais caber a nossa instituição, a nossa gestão a fazer esse pagamento, porque ele não condiz mais conosco, né? Não será a minha gestão responsável. Depois que o meu procedimento passar, irão ser chamadas as outras coordenadoras e elas vão ter que responder por esse período de 2010 até agora. Como uma das coordenadoras ela é de um período anterior, ela também vai ser chamada antes de 2010, por causa que o nome dela foi citado na denúncia. Por mais que a gente quisesse continuar com os editais, a gente, por estar inadimplente com o governo federal, a gente não teria mais como estar concorrendo. Foi então que eu consegui alegar que eu não estava nesse período, e então eu não sou mais responsabilizada por esses valores. Eu e mais 2 coordenadoras gerais da DE ficaremos responsáveis cada um pelo seu período de gestão, e a gente tem que apresentar as prestações de contas de forma contábil para o Ministério Público. Então, eu já estou fazendo esse trabalho. Esse trabalho, para vocês terem uma ideia, a gente está há 1 mês vindo aqui para a instituição e saindo em torno das 3 horas da manhã, detalhando toda a documentação. Por que o Ministério Público resolveu fazer isso? Porque eu peguei todo o malote de documentos que existiam na instituição e eu entreguei na mão do promotor de justiça e disse, tá aqui. Ele ficou com essa documentação, ele escaneou esses documentos e ele percebeu que o que faltava era conhecimento técnico e não má fé. Quem me conhece sabe que eu trabalho por amor, por uma causa que eu acredito, que eu dou palestra de forma voluntária, que eu nunca cobrei 1 centavo de ninguém que eu ajudei. A gente já tentou de várias formas uma conversa com o prefeito, sempre nos foi negado. A gente criou estratégias, inclusive com outros vereadores, para que a gente pudesse conversar e mostrar os nossos problemas. Eu já entrei na página da prefeitura, já mandei mensagem por lá, já mandei mensagem em comentários e nunca obtivemos uma resposta positiva. Hoje, se a gente for despejados, a gente não tem nem para onde ir, a gente não tem nem onde soltar os nossos móveis. Quem quiser nos ajudar, a gente tem uma conta no Apoia-se e a gente tem também uma conta no Banco do Brasil. Como que eu termine com os serviços da DE, eu ainda vou continuar vinculada a ela pelo processo do Ministério Público, que eu ainda tenho que conseguir provar a minha defesa e que, de fato, toda a prestação de contas ela está seguindo pelo caminho certo.
E outra porque no final do ano passado eu acabei fazendo um empréstimo para poder pagar um dos condomínios da instituição. E esse empréstimo ele vai ficar comigo até 2021. É o terceiro empréstimo que eu faço desde que eu estou aqui na instituição para pagar as despesas da ADE. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e eu conto com a ajuda de vocês para que a ADE continue. Muito obrigada mesmo. Até mais.